Oi, pessoal do PNM. Estamos aqui hoje com uma pessoa que idealizou, fez a pesquisa, escreveu o texto, dirigiu e atuou numa peça muito maneira que se chama Farinha com Açúcar, sobre a sustância de meninos e homens. Gé Oliveira. Seja bem-vindo ao PNM. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, primeiro já quero que você passe pro pessoal quando que vai estar em cartaz a peça de novo. Já esteve e agora vai voltar. E as redes sociais, tudo. Já vamos conectar todo mundo e aí depois a gente troca a nossa ideia com mais calma. Ótimo. A peça volta agora, dia 11, lá no Cacilda Becker, ali na Lapa. 11, 12 e 13. Sexta e sábado às 21, domingo às 19. Depois a gente vai pra Zona Sul. Faz lá em Santo Amaro, 18, 19 e 20, o mesmo horário, de graça, só chegar. Tem uma página da peça, que chama Farinha com Açúcar, no Facebook, uma página do grupo, que é Coletivo Negro, e o site do grupo, que é coletivonegro.com.br. Entra lá, vamos se comunicar. É isso aí. E, assim, primeiro, eu quero saber justamente sobre o Coletivo Negro. Como que aconteceu essa união de vocês e quais são os projetos, há quanto tempo vocês estão? O Coletivo Negro existe há 9 anos na cidade de São Paulo. Surgiu, nós somos todos, menos o Rafael Garcia, somos formados pela Escola Livre de Teatro de Santo André, o Rafa é formado pela EAD. Eu estava fazendo um curso de direção lá, depois de ter feito o curso regular de ator. E aí, em um determinado momento do curso, você tem que propor uma pesquisa. E eu tava muito lendo antropologia, que eu faço ciências sociais. Aquela tentando ser espontânea, porque é a segunda vez que a gente tá gravando. Mesma reação. Você faz sociais. Pois é. Eu sou cientista social. Sim, minha colega. Muito bom. Então você tá ligada. Aí, lendo antropologia, aquela coisa toda, aí eu tava muito com essa coisa da invisibilidade social. E eu queria pesquisar isso no teatro. Aí eu chamei o Jefferson Matias e a Thaís Dias para fazer essa pesquisa comigo lá no curso de direção. Depois a gente viu que ainda tinha muita coisa, porque é um universo muito amplo. A gente quis continuar pesquisando. Aí eu chamei o Rafael Garcia, chamei o Flávio, que chamou a Aisha. Aí a gente se entendeu como grupo a partir dessa reunião. Em 2008 a gente funda o Coletivo Negro. Então ano que vem a gente faz 10 anos de pesquisa no teatro racial e tal. Caramba! Não, e é muito, assim, parabéns em dois sentidos. Primeiro, de vocês conseguirem levar um coletivo adiante, que a gente sabe o como é difícil isso, tanto pelos fatores externos, quanto pela nossa educação mesmo para o individualismo, assim, que a gente, né, o tempo inteiro é jogado essa coisa para competir com os outros, enfim. E no sentido também de vocês estarem produzindo uma arte que está conectada com a realidade e com a realidade da maioria. É isso que é louco. Então, como a gente tem essa questão das divisões, enfim, dos campos sociais, a arte acaba ficando, pelo menos a categoria, né, como a sociedade classifica o que é arte, acaba ficando muito restrita a grupos que, enfim, detêm o poder de dizer o que é e o que não é. E aí a gente que produz, enfim, que tem esse anseio de produzir, dialogar com a nossa realidade, que é isso, né? Quando a gente fala em representatividade, o que eu tô vendo diz sobre mim. Tipo, aquilo conecta em mim, sabe? Então quando a gente fala nessa pegada de fazer uma arte mais real, poxa, parabéns duplamente. Obrigado. Muito legal. E conta desse projeto da peça, como nasceu, como que vocês tiveram essa ideia? Então, eu também, muito inquieto, né, com as questões todas, ficava pensando como uma pessoa se constrói como negra, né? Politicamente, como se dá essa construção? Porque é uma construção social e política. Sim. Aí eu fiquei com vontade de entender isso. Aí eu falando sobre isso com a minha ex-companheira, a Lívia, ela falou, por que você não entrevista homens negros para entender como isso se deu? Aí foi isso que eu fiz, eu entrevistei 12 homens negros de várias idades e ocupações da periferia de São Paulo para tentar entender como se deu a construção política deles como homens negros. E aí eu fui pegando trechos do que eles diziam que me chamava a atenção por algum motivo e fui criando histórias que dessem conta daquele conteúdo que eles disseram nas entrevistas.
E aí surgiu assim a dramaturgia. E é assim também que surgiu a história com Racionais, a partir dessas entrevistas. Mas aí qual que é a relação? Então, para pelo menos uns 8 desses 12 homens, o Racionais foi o principal disparador de uma consciência racial e social. Como para mim também foi, eu vi que fazia sentido costurar as histórias com samplers, com trechos das músicas deles. Então tem trechos desde o primeiro álbum até o Cores e Valores, que é o último álbum de estúdio deles. Então a peça é toda costurada com trechos das músicas deles e tem um DJ em cena, que às vezes é o KLJ do Racionais, que é uma honra máxima ter o cara com a gente, e quando não, é o DJ Tano dos África Brasil, que é o nosso DJ residente. Então, por isso que tem toda essa construção musical, por conta das entrevistas. Uau! Caramba! E conta como que isso chega pro público, assim, que retorno que vocês têm dessa... do que as pessoas veem, assim, o que mais pega? O que mais pega, o que a gente sente, assim, são duas coisas. A relação com a morte, que a peça traz muito forte. A peça começa invertendo a vida, né? A peça começa tratando da morte para chegar na vida. Porque isso também foi uma coisa muito falada nas entrevistas. É uma outra unidade que perpassa todos eles, quase. Que é essa relação com a perda de amigos, ou por crime, ou para a polícia, ou por descaso público no sistema de saúde, por exemplo. Então a relação com a morte é muito marcante. E as pessoas que assistem a obra, que passaram por realidades parecidas ou que têm o mínimo de empatia pela história do outro, se emociona muito com essas questões e toca muito. E a outra parte que também faz muito sentido para as pessoas é a relação com a música, né? A música transporta as pessoas para uma outra época e aproxima muitas sensações e sentimentos das pessoas. Então o retorno que a gente tem é muito sobre isso. Nossa, parecia a minha história. Pô, que legal lembrar daquilo. Eu também comi farinha com açúcar, não sei o quê. Então a gente ouve muito dessas coisas, que é muito gratificante de ouvir, né? E na verdade, eu queria que vocês falassem pra gente um pouco mais sobre essa coisa da música com o teatro na vida dessas pessoas que estão participando, porque você me falou que tem músicos que começaram a atuar na peça e agora já estão fazendo outras coisas. As pessoas alguns foram tomando gosto, né, pela representação além da música, né? O Melvin Santana, por exemplo, que é nosso guitarrista, que agora divide a guitarra com o Gabriel Longitano. Ele, depois da relação dele com o teatro, ele fez uma série como ator. E é muito interessante. Vai despertando outras sensibilidades, né? Porque a música na peça, ela cumpre também um papel de personagem. Ela é narrativa também. Então tem hora que a música é um amigo do personagem, tem hora que a música traz um clima para a situação, tem hora que a música ela questiona o personagem. Então ela cumpre várias funções como se fosse uma pessoa. Uau. E a peça tem uma estrutura de show, né? Como tem a banda, é uma peça show. Então tem a abertura musical, aí tem os números musicais, bem parecido com o pensamento musical do teatro de arena. Não um teatro musical norte-americano, mas um teatro bem brasileiro ali. Gota d'Água, teatro de arena, sabe? Sim. Que maneiro! Nesse sentido. É interessante. A gente, enfim, a gente estava falando, né, de alguns produtos que chegam até nós do audiovisual norte-americano, algumas séries e filmes. É muito louco essa relação da música com a interpretação que eles fazem e justamente essa não divisão até dos cantores que atuam lá em filmes. E você fala, fulano atuando. Mas assim, você não sabe até que ponto a música tá ilustrando aquela narrativa ou até que ponto ela compõe, ela dá vida mesmo àquela narrativa, ela faz parte daquele jeito de andar, Então, assim, quanto menos a gente estabelecer essas fronteiras, eu acho que é o caminho mesmo. Melhor pra arte, né? Porque a nossa vida, principalmente a vida das pessoas negras, a música tem uma função muito importante, né? Ela foi consolo, ela foi alento, ela foi amigo de várias formas, né, pra gente conseguir se fortalecer e a nossa música é muito potente, né, muito potente, tanto a brasileira quanto a norte-americana. A música negra não tem nem comparação.
Sim, nossa. E agora conta pra gente os projetos pro futuro, assim, do coletivo, o que vocês estão pensando em fazer daqui pra frente? Então, a gente tem um projeto aprovado que tem mais 1 ano de duração de pesquisa, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, e ainda prevê esse projeto o lançamento do livro, da peça, do CD, e a gente coletivamente inicia uma pesquisa sobre a liberdade. Que a gente tem uma casinha lá na Sé, ali perto do Poupa Tempo, e a gente quer pesquisar tanto a liberdade filosófica, do que é a liberdade e tudo mais, quanto o caminho que os escravizados faziam antes de morrer ali nesse percurso que leva até a liberdade, que tem esse nome por conta disso, dessa relação com os escravizados de São Paulo. E antes deles morrerem, por exemplo, eles passavam ali na Igreja do Carmo, onde hoje é a Igreja do Carmo, faziam ali sua última prece e iam ser enforcados lá ali na Praça dos Enforcados. Então a gente quer estudar um pouco essa história e vamos ver se isso vai virar peça. A gente tem o compromisso só da pesquisa, por enquanto. Então são os caminhos aí futuros. Caramba, que legal. Bom, acho que agora a mensagem que você quiser deixar... Ah, não! Eu ia te pedir uma coisa que eu acabei esquecendo, você ia deixar passar. Se você levar aí um pouquinho, um trechinho de uma letra que vocês têm na música. Sim, fazer um... Consegui! É mesmo, a gente tinha esquecido, né? O que é a vida? Para alguns é tipo um gole, morre a prole, ouve muito, pouco escolhe. Cê plantou, cê regou, será mesmo que colhe? Olhe, é o hábito onde habito, é o hálito que sinto. Começa sem saber, termina sem porquê, pro cê ver. Tudo lá amontoado, só polícia de estado. Sem asfalto, muito barro, pouco sarro, só catarro. Qual é o trato? Onde é que eu paro? Como é que eu saro? O sangue escorre, com a boca do lobo, olho vermelho, não tem espelho, meu desespero, esse é o preço, enterro. O cemitério tudo cheio, com os pretos de recheio, dá mó receio, não anseio, sigo de pé, nós é esteio. Calma, fia, daqui a pouco estia, puta que pariu, quem diria, os barracos nos barrancos, as tia tudo dando linha. Clique, cleque, bum, preserve a sua glória. Cadê o gatão e o raposão? Nunca mais? E o Kioio melhorou? Tá bem? Tá fortão? E o que é o que fim deu? Já era, um abraço. E o Adriano, o Paulinho, o Dudu, o Joel, o Neguinho, o Cocá e o Eliseu. Viveu? Caramba! Essa é uma das músicas que tem na peça, né? Sim, sim. Nossa. Só ainda pra tentar reforçar um pouco essa mensagem que vocês têm como tema, que às vezes tem gente que pode achar que tá se falando, né, muito agora em genocídio da população negra e tal. E, gente, na boa, isso não é um tema, assim, sabe? Isso é pressuposto, tipo, é algo que a gente precisa realmente tratar. E, assim, quem vive nas periferias tem nomes pra falar de amigos, nomes de... Então, o que outros grupos sociais tratam enquanto estatística, a gente trata enquanto nomes, enquanto fotos. E isso não é pouca coisa, sabe? Então, é só reforçando que parabéns por vocês tocarem algo que é tão importante pra tanta gente. Porque é igual você falou, a gente tá falando dos nossos amigos, dos nossos primos, das pessoas que a gente conhece, né, que morreram. Sim. Sem nem conseguir vivenciar quase nada da vida, morreram muito jovens, muitos assassinados pela polícia, né? Sim. São nossos amigos, não é tema, é a nossa família. Pode ser eu saindo daqui só por ter a cor que eu tenho. Sim. Então é isso, é uma preocupação de legítima defesa, sobretudo. Exato. É foda, é isso mesmo. Lendo as críticas sobre a peça, eu vi que, assim, vocês tratam de um universo bem masculino e heterossexual. E como que você pensa essas críticas sobre vocês não terem abarcado o universo homossexual negro da periferia? Então, o Miguel apontou isso, né, numa crítica que ele fez. E algumas coisas a gente já refletia sobre isso. E foi interessante quando ele colocou que a gente refletiu mais detidamente, né, sobre isso.
De fato a gente não trata dessa questão, porque a gente fez esse recorte mesmo, como você falou. É um recorte heterossexual de homens negros da periferia. Então a gente não passou por essas questões. Por outro lado, a gente se sentiu muito honrado até em que as pessoas quisessem, né, as pessoas que têm esse tipo de experiência quisessem que a história delas também tivessem ali na peça. O que falou, puta, infelizmente não é esse recorte ainda. E também a gente entende que, por exemplo, tem outras peças que tratam disso, né? Tem o Madame Satã do Sidney, né, da Companhia Os Crespos, que trata dessa questão. Então a gente entende que esse assunto está contemplado de alguma forma. Não está no Farinha com Açúcar, mas está em outras obras. Então, agora, é pertinente pensar sobre isso, o porquê não tem. Mas é porque foi um recorte que tratou de outras questões. Que não é um mal em si e nem um mérito em si, é só um recorte. Porque assim, ao não tratar, às vezes é uma reprodução de um hábito, digamos assim, que o homem negro da periferia tem mesmo em forçar a barra de não nem deixar que outros se assumam, assim. Então, você viu Moonlight? Sim, opa! É muito louco, assim, como essa performance do heterossexual, ela tem que existir em alguma medida para a pessoa sobreviver naquele universo. E como a gente, de alguma forma, ao lidar com esse universo, pode mostrar, tem gente que está sendo sufocado e fazendo uma performance e a pessoa nem é aquilo realmente. Ela é outra coisa, ela quer ser outra coisa, só que ela não vê como. Então, o que você acha disso, assim? Você acha que pro futuro vocês podem tentar abarcar também essas questões? Acho que é uma provocação necessária, né? E é interessante esse paralelo com Moonlight, porque um dos entrevistados, por exemplo, eu me lembro que ele falou que se ele tivesse tido uma outra liberdade sexual na época que ele era mais jovem, ele poderia ter sido uma outra coisa diferente do que ele é hoje. E eu entendo que essa castração sexual que ele recebeu é fruto desse machismo que a gente vem reproduzindo violentamente, né? A gente recebe a violência e devolve a violência com o machismo. Então, sem dúvida, os homens negros, por conta dessa violência, foram sim, eu acho, se policiando com relação a isso. E o filme trata isso muito bem, né? Algumas pessoas depois até fizeram uma relação, falaram, puta, lembrei da peça, daquela situação de violência que impede com que as pessoas possam ser outras coisas, como é no Moonlight. E eu falei, eu reconheço, sinto, e é um assunto extremamente necessário, sem dúvida. Espero um dia poder tratar disso com mais propriedade, com mais conhecimento. Sem dúvida, é super importante. Ah, legal. E na verdade, assim, ainda mais você que a gente, como colega, né, de academia, digamos assim, sendo cientista social e fazendo arte, e a arte ela sempre vai furando, né, vai furando coisas que estão muito naturalizadas, muito sedimentadas. Então, quando você fala do seu processo de pesquisa para a construção da peça, eu vejo muito do cientista social nisso. Poxa, eu quero desnaturalizar determinadas categorias de pensamento. E como que eu faço isso? E aí você foi buscando a carne da coisa para desnaturalizar uma determinada experiência de sensibilidade, de construção de afetividade. Total. Então, assim, parabéns, e que esses próximos desafios, assim, do futuro tragam muito mais nesse sentido, assim, e possam enriquecer mais ainda. Demais, agradeço muito. É isso mesmo, é legal você falar disso, porque eu apresentei pros 12 entrevistados as mesmas questões. E aí, claro, depois na conversa ia abrindo uma coisa ou outra, mas isso foi interessante para ver as unidades, né? Para ver como cada um se construiu. Muito interessante.
Legal. Poxa, obrigada. Eu que agradeço. E, bom, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa com a Angel Oliveira. E quem estiver em São Paulo, que assista a peça, quem ainda não assistiu. E quem já assistiu, que vai de novo, ainda mais com essas participações, assim, que dão essa diferenciada. E você que não tá em São Paulo, torça para que essa peça consiga viajar mais o Brasil e todo mundo tenha a oportunidade de assistir. Não só o Brasil, né? Que a gente também tem público em Angola. Então, pô, viajar o mundo. Já pensou? Demais. Né? Gente, é isso. Beijo e até a próxima.